Olá pessoal, daremos início ao treinamento de banco de dados no nível básico. Nesse treinamento abordaremos conceitos acerca do banco de dados relacional, os conceitos iniciais, linguagem SQL e seus principais componentes, falar um pouquinho também das restrições de integridade declarativas, integridade a nível de domínio, integridade a nível referencial. Vamos falar sobre o subconjunto da linguagem SQL, aqui denominado DDL, linguagem de definição de dados, os principais data types suportados pelo Oracle, a instrução create, alter, drop e também a instrução truncate. O outro subconjunto da linguagem SQL que iremos estudar com detalhes é o DML, linguagem de manipulação de dados. Vamos falar um pouquinho da instrução insert, update e delete. O subconjunto DQL também é considerado um dos mais importantes constituintes da linguagem SQL. Vamos falar sobre a instrução select, a cláusula from, o uso de nomes alternativos, principais funções de agregação, tipos de junções usando o padrão Oracle e tipos de junções usando o padrão SQL ANSI. Vamos falar da diferença existente entre as junções de equivalências, junções internas, externas. As externas vamos falar de direita, esquerda e completa. Vamos falar também de autojunção e junção não equivalente, ok? Para iniciarmos o entendimento correto dos conceitos que envolvem o banco de dados relacional, torna-se necessário o entendimento das estruturas relacionais. É crucial para o entendimento da linguagem SQL a abstração adequada do paradigma relacional e a capacidade de normalizar dados em estruturas relacionais. Normalização resume-se ao trabalho de analista de sistemas, ou melhor, analistas de dados ou administrador de banco de dados, no qual eles modelam dados de negócios em um formato considerado adequado para ser armazenado em tabelas relacionais. A gente também pode falar que são tabelas bidimensionais. O modelo relacional ele é proveniente do conceito matemático relação. Uma relação pode ser considerada como sendo uma matriz bidimensional, dispostas em linhas e colunas, implementado sempre por meio de um sistema gerenciador de banco de dados relacional. Compartilhando um atributo em uma determinada tabela, é possível estabelecer relacionamento entre si, o autorrelacionamento entre uma entidade, uma relação. Aqui eu apresento para vocês o conceito no que diz respeito à integridade referencial. Repare que o código do funcionário presente na tabela cliente aqui é caracterizado como uma chave estrangeira, tá? Que referencia a tabela funcionário, chave primária, código do funcionário. Para facilitar a leitura, eu usei o mesmo nome, tá? Tanto da chave estrangeira quanto da chave primária, mas isso não é regra, tá? A regra aqui é a qual eu só consigo estabelecer, inserir um valor de código do funcionário aqui na chave estrangeira da tabela cliente, se esse código existir previamente lá na tabela funcionário, chave primária, código do funcionário. E tem que ficar claro também para vocês que sempre, absolutamente sempre, uma chave estrangeira referencia uma coluna que é a chave primária. Pode ser na mesma tabela ou tabelas distintas. Se for na mesma tabela, a gente caracteriza isso como um autorrelacionamento, ok? Existem também as restrições de integridades que são aplicadas no modelo relacional. Por exemplo, um esquema de banco de dados relacional S é constituído por um conjunto de relações. S, então, é constituído pelas relações R1, R2, Rn, paralelamente com o conjunto de restrições de integridade, que a gente usa como sigla o RI. Trabalhamos basicamente com duas consistências básicas, a restrição de integridade de entidade e a restrição de integridade referencial. Vamos analisar a primeira, restrição de integridade de entidade. Garante o acesso a todos os dados sem nenhuma ambiguidade. Por exemplo, dado uma tupla qualquer em uma relação R, o valor de cada atributo que compõe a chave primária de T deve ser diferente de null e
não poderá existir outra tupla T em R com o mesmo valor de chave primária de T. Ou seja, quando determinamos que uma coluna, um atributo, será chave primária, não haverá nenhuma possibilidade de inserirmos um valor nulo ou um valor duplicado. Então, ele já assume também a restrição not null e unique, tá? Além disso, né, o SGBD, independente do fabricante, cria um índice para a coluna que vai se tornar a chave primária para otimizar mecanismos de busca. As restrições de integridade referenciais, ela funciona no seguinte contexto. Vamos imaginar o cenário a seguir. Imagine uma tupla T e uma chave estrangeira FK nessa tupla T. O valor de FK pode ser nulo apenas se os atributos da chave estrangeira não constituírem a chave primária de T. Ok? Então eu vou poder ter um valor nulo configurado na chave estrangeira se essa chave estrangeira não fizer parte de uma chave primária, seja ela simples ou composta. O valor de FK pode ser diferente de nulo somente se existir uma tupla T na relação referencial, tal que a chave primária de T possua o mesmo valor da FK de T. Foi a mesma coisa que falamos anteriormente. Eu só consigo configurar um valor numa coluna que é chave estrangeira se esse valor existir previamente na tabela a qual eu faço referência, especificamente a coluna que eu estou apontando, no caso, uma chave primária. Tá? Aqui eu apresento um modelo, né? Por exemplo, aqui, código do gerente é minha chave estrangeira. Só consigo inserir um valor de código do gerente aqui se existir previamente ele cadastrado na tabela empregado aqui na coluna que é a chave primária, código do empregado.